Vamos orar. Amado Deus, estamos verdadeiramente gratos por seu grande amor e bondade para conosco. Muito obrigado, Pai, por esse privilégio, porque ainda temos liberdade religiosa e estamos verdadeiramente gratos. Por favor, Senhor, que o Senhor nos abençoe enquanto abrimos a sua palavra. Por favor, que você possa fazer por mim e meus fracos esforços se escondam atrás de Ti. E impressione nossos corações e mentes, incluindo o meu próprio coração e mente. Há necessidade de dar um passo rápido. Ajude-nos a ver que, de fato, o tempo está quase terminando. Te pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém e amém. Feliz sábado, igreja. Amém, amém e amém. Feliz sábado. É bem interessante, enquanto eu estava procurando, vocês sabem que há um campo de estudo, na verdade isso é chamado colapsologia. Vocês talvez já ouviram falar que alguns de nós, pela primeira vez aqui, em algo chamado colapsologia. São as pessoas que estudam o colapso da sociedade. O que é, na verdade, uma colapsologia? São pessoas que especificamente ampliam e olham para o colapso em todas as nações, em todos os campos econômicos. Eles olham para todos os aspectos. E a colapsologia fala especificamente sobre o colapso que está prestes a acontecer. Eu quero mostrar uma previsão que está em harmonia com a inspiração. Muito interessante, eu quero que olhemos agora. Deixe-me mostrar muito brevemente, antes de realmente entrarmos no estudo. Isto é de Los Angeles Times e diz: colapsologistas de opinião estão alertando a humanidade de que os negócios, como sempre, tornarão a Terra inabitável. Agora vamos entrar nisso. Vamos falar mais, mas eles estão dizendo que as coisas não vão continuar normais. Agora, é interessante porque os colapsologistas estão nos dando datas específicas em que eles dizem que tudo desmorona. Isso é se não houver mudança. Agora, falando publicamente, a Bíblia fala do colapso. A Bíblia diz que algo vai acontecer. A Bíblia ensina que vai haver um colapso em todos os aspectos na Babilônia. Apocalipse 18, aquele anjo que desce. Quando ele descer, ele dirá que a Babilônia caiu, que a Babilônia colapsou. E ele repete: a Babilônia caiu, a Babilônia caiu. E a Babilônia constitui o sistema papal, o protestantismo apóstata da América, e os reis do mundo e as nações do mundo, e obviamente o espiritismo. Então a Bíblia diz que haverá um colapso, ela prediz que haverá um colapso. Agora eu quero que vejamos essas mensagens selecionadas e com antecedência dos eventos dos últimos dias. Quero que vamos ler essas citações e quero que vocês vejam a profecia espiritual bíblica, quando o espírito de profecia diz que veremos o colapso da América. Vamos ver quando ela diz que a América entrará em colapso. Agora, ela não vai usar a palavra colapso, ela vai usar a palavra ruína. Agora, quando algo está arruinado, como um funcionamento automático, como qualquer objeto que você tem em casa, como a sua máquina de lavar, ou o que quer que seja, quando qualquer destas coisas estiver arruinada, desmoronada, não há mais operação, está condenado, não há mais trabalho. Então ela vai nos contar um evento que mostra aqui, quando virmos esse evento, a América estará à beira do colapso, da ruína. Quero que vocês vejam o que a profetisa diz, e depois vamos mostrar o que os colapsologistas dizem, e ver em que data eles estão dizendo que a América entrará em colapso. Então queremos olhar para o evento que a profetisa diz preceder o colapso da América, e ver ou vermos que eventos são esses. É isso que vamos fazer agora. Isso é de Mensagens Escolhidas, volume 2, página 373. Vejam o que a profetisa diz. Pai, por favor, abençoa essas palavras, e quem as abriu, em nome de Jesus. Amém. Ela diz que é no tempo da apostasia nacional. Então vamos pausar. Ao que ela se refere? Do que ela está falando? Apostasia nacional. Agora, o que é nacional? A palavra nacional é um país. Certo, é um país dentro de um globo universal. Então ela disse sim, é no tempo da apostasia nacional. Agora, quando ela diz nacional,
Lembrem-se de que nos referimos à lei dominical nacional. Agora, o que traz a lei dominical nacional? Estou dizendo, qual nação trará a lei dominical nacional? A América. Então nós a chamamos de lei dominical nacional, porque é especificamente em referência à América. A América começa com uma lei dominical nacional e então se torna uma LDU. O que é uma LDU? Lei Dominical Universal. Agora vamos ver o que ela diz. Agora o que queremos ver? Vamos olhar especificamente para o colapso. Quando vamos ver o colapso na América. A profetisa fala, a Bíblia e a profetisa fala do colapso da América, e então queremos ir para os homens e mulheres que pensam, e eles vão dar na verdade. Vou dizer a vocês que os homens e mulheres que pensam, que as pessoas que estudam a ascensão e queda dos impérios, eles pararam suas próprias vidas, eles nos estudaram, não um homem, mas muitos homens. E eles vão nos dizer, com base no que eles estudaram, que a América tem um prazo de validade. Você sabe o que é um prazo de validade? Que vale um período e nada mais. Amigos, nós estamos à beira. O tempo está terminando. Isso está terminando. Para onde olhamos, está tudo apontando para uma coisa: que este mundo não pode continuar por muito tempo. Amigos, nesta fase da história da Terra, é tarde demais para brincar. É muito tarde. Vamos estudar sobre o colapso. Agora, vamos olhar para o colapso dos Estados Unidos da América. Minha pergunta. Estou fazendo uma pergunta agora. Como a América, a única nação que entra em colapso? Apocalipse 18 diz que a Babilônia caiu. E então diz no versículo 3 que todas as nações beberam do vinho da podridão. Então pergunta, quanto das nações se tornam parte da Babilônia? Diz que todas as nações, porque elas vão participar com as falsas doutrinas da Babilônia. Então, se a Babilônia cair, que obviamente é a Igreja Católica Romana, os protestantes apóstatas da América, quantas nações cairão com a Babilônia? Todas as nações que caíram. Todas as nações entrarão em colapso. Mas qual nação vocês acham que deve entrar em colapso primeiramente? A América. Agora nós vamos olhar para isto. Diz sim. Mensagens Escolhidas, volume 2, página 373. Ela diz, é no tempo da apostasia nacional. Então ela usa uma palavra, queremos colocar. Ela usa a palavra apostasia nacional. Então vamos colocar aqui, apostasia nacional. Agora eu quero que vocês vejam o que ela diz. O que a apostasia nacional leva? Vai levar a algo. Vamos ver o que ela diz. E qual é a pergunta também? O que é apostasia nacional? Ao que ela está se referindo? Agora, no contexto, ela está se referindo à América. Agora vamos ver o que diz aqui. Diz que é no tempo da apostasia nacional, quando agirão sobre a política de Satanás. Então esta nação apóstata que vem para a América será conduzida por quem? Satanás. Diz que os governantes da terra vão se colocar do lado do homem do pecado. Agora pense, os governantes da terra da América vão se autodestruir ao lado do homem do pecado. Agora, o que faz o homem do pecado? É um nome tanto, homem do pecado. O pecado é a transgressão da lei. Então, o que trará a apostasia nacional? Que a América propagará ou adotará os ensinamentos do homem do pecado. E o que esses ensinamentos fazem? Eles transgridem a lei de Deus. Qual lei a América aplicará? A lei dominical. Esta é a transgressão da lei. Sim, a transgressão da lei. Então, o que eu estou vendo, o que podemos ver é que a apostasia nacional virá quando a América impor o decreto dominical nacional. Esse é um ensinamento do homem do pecado. Então ela diz que é no tempo da apostasia nacional, quando agindo de acordo com a política de Satanás, os governantes da terra se colocarão do lado do homem do pecado. É então que a medida da culpa estará cheia. Então, quando a América impor o decreto dominical, o que ela diz sobre a culpa deles? Que estará cheia, porque atingiu o limite, Então ela diz, a apostasia nacional será o sinal para a ruína nacional. Então, o que a apostasia nacional dá lugar? O que ela diz? Ruína nacional.
Agora, irmãos, que outro nome damos quando algo está arruinado? O que dizemos? Que agora colapsou, entrou em colapso. Então, o que podemos ver? O que leva a América ao colapso, com base na citação, o que leva ao seu colapso, quando a América aplica a lei dominical. A América agora está à beira do colapso, à beira do colapso. Apostasia nacional que levará à ruína nacional. Próxima citação, Eventos Finais, página 134. Ela diz, quando o Estado, falando da América, usar seu poder... Agora, eu quero que vocês vejam isso agora. Essa citação que ela vai nos dar, sim, é a lei dominical. Sim, a lei dominical nacional do sábado é a apostasia nacional. Mas ela vai nos dar agora, eu diria, a coisa que dá origem à lei dominical, que leva à ruína nacional. Eu não sei se vocês estão seguindo o meu pensamento. Vamos ver. Ela diz, quando o Estado usar seu poder para fazer cumprir os decretos e sustentar as instituições da igreja. Então, o que ela está querendo dizer? Quando o Estado usar seu poder para impor as instituições da igreja, o que ela diz? Então a América protestante terá formado a imagem do papado e haverá uma apostasia nacional que terminará em ruína nacional. Então, amigos, agora eu quero fazer uma pergunta. Se a América está prestes a entrar em colapso, o que devemos ver se a América, sim, é uma lei dominical, mas com base nesta citação, devemos ver a igreja e o Estado se unindo, se os americanos estiverem à beira do colapso. Por que eu digo isso? Porque a igreja e o Estado primeiro se unem, e quando eles se unem, eles dão a luz. Quando a igreja influencia o Estado, é como quando um homem e uma mulher se unem e eles dão à luz a uma criança nasce. E a inspiração chama a lei dominical nacional, ela chama de filho do papado. Então, para que essa criança venha nascer, você precisa da mulher que é a igreja e do Estado, que obviamente representa o homem do pecado, que toma o lugar de Jesus, porque Jesus é o homem, ele é o marido e a igreja é a noiva. Então, para que essa criança venha nascer, a igreja e o Estado devem se unir na América. Então, se a América está prestes a entrar em colapso, então, vocês sabem do que eu estou falando, amigos. Então, vamos colocar aqui, união de igreja e Estado. Isso levará à lei dominical nacional. Lei dominical nacional é o quê? Apostasia nacional. Que levará ao quê? Ruína nacional, que é nada mais que colapso. Estão me seguindo, amigos? Isso é bem simples. Agora, mais uma citação sobre este ponto. Agora uma pergunta. Quando a liberdade condicional de uma nação termina, o que Deus faz? Então começa o julgamento. Sempre que a liberdade condicional da nação termina, quando a criança de Israel, quando Deus não podia fazer mais nada por eles, diz que não havia mais remédio para eles. O que Deus fez? Ele enviou Babilônia. O rei do norte veio e destruiu os filhos de Israel. Sempre que a iniquidade da nação está cheia e Deus não pode fazer mais nada, então começam os julgamentos de Deus. Agora eu quero que vocês vejam o que ela diz aqui no volume 5, página 451. Ela diz, pelo decreto impondo a instituição do papado em violação da lei de Deus, nossa nação... Agora, quando ela diz nossa nação, ela se refere à América. Ela disse, pelo decreto que impõe a instituição do papado. A que decreto ela está se referindo? Que a América vai impor, que vai honrar o papado? A lei dominical. Ela disse, pelo decreto impondo a instituição do papado em violação à lei de Deus, nossa nação se desconectará totalmente da retidão. Quando a América se desconecta totalmente da retidão, na lei dominical nacional, Então ela diz, quando vemos, ela diz em seguida, então podemos saber que chegou a hora das obras maravilhosas de Satanás e que o fim está próximo. Então quando veremos a América impondo a lei dominical, ela disse que vocês saberão que o fim está próximo. Agora, quero que olhemos para isto. Agora, estes são cientistas. Agora, eu quero que vocês vejam o que a ciência está nos dizendo. E diz, cientistas advertem a humanidade em negação do colapso iminente da civilização como a conhecemos.
Então, os cientistas estão dizendo que a humanidade não pode continuar por muito mais tempo, que cada campo está nos dizendo que os cientistas estão olhando e eles estão dizendo que este mundo não pode continuar por muito tempo. Agora, interessante, vocês sabem como a Bíblia descreve o mundo? A Bíblia descreve o mundo em um poço sem fundo. Isso está em Apocalipse 20. Essa palavra poço sem fundo é encontrada em Gênesis capítulo 1, versículo 2, quando descreve a terra sem forma e vazia, que é realmente a palavra buços, a terra estando em um estado sem forma e vazia. Então questione, já que estamos chegando ao fim, se veremos a terra se tornando cada vez, ou se a terra chegará a um estado de deterioração. A Bíblia diz que a terra estará velha como uma peça de roupa. Então, quando estamos chegando ao fim, veremos que tudo na sociedade entrará em colapso. Tudo entrará em colapso. Então os cientistas estão nos dizendo que a civilização como a conhecemos está chegando ao seu fim, em um colapso. Agora, em que ano eles dizem ser a extinção humana? Agora, esses não são estudiosos. Essas são pessoas que estão estudando, colapsologistas. Eles estudam todos os campos e dizem sobre a extinção. Agora, a Bíblia ensina sobre a extinção humana. Mateus capítulo 24, Jesus foi questionado sobre os sinais que precedem a sua vinda. Então ele diz no versículo 22, disse que a menos que aqueles dias sejam abreviados, nenhuma carne será salva. Jesus previa a extinção e ele disse, eu não vou permitir que o planeta chegue à extinção, vou abreviar. Agora, no livro Educação, diz que o momento presente é um momento de grande interesse para todos os seres viventes, governantes, estadistas, homens que ocupam cargos de posição de confiança e autoridade, homens pensantes, ela diz, todos eles têm a atenção fixada nos eventos que acontecem ao nosso redor, e eles reconhecem que algo grande e decisivo está para acontecer, que estamos à beira de uma crise estupenda. Ela não diz estudiosos, ela disse homens pensantes. Então, com base nos homens pensantes, eles dizem extinção, que é uma coisa bíblica, extinção. Eles estão dizendo por volta de 2026. Estes são homens pensantes. Agora eu quero que vocês vejam isto, a média. Agora eles dizem, quando foi isto? Quando saiu isto? 13 de janeiro de 2022. Diz, agora nossos olhos estão especificamente na América. E diz, o Império Médio sobrevive. Agora vamos mostrar a vocês os homens e mulheres pensantes que estudaram colapsologia, especificamente nações, ascensões e quedas. E diz, o Império Médio sobrevive 250 anos. Pergunta, está a América às portas da morte? Agora sigam o meu pensamento, amados. América morre. Podemos dizer que a América morre, que ela entra em colapso depois da Lei Dominical Nacional. América às portas da morte, quando ela aprovar a Lei Dominical. Por quê? Porque ela se desconecta totalmente da justiça. Agora, eu quero que vocês pensem, por quanto tempo os colapsologistas, aqueles que estudam a ascensão e queda das nações, dizem que uma nação é governada por aproximadamente 250 anos? Isso é o que eles estão dizendo. Eles estão dizendo que é governado por 250 anos e entra em colapso. Agora, o homem dá efeito do fato e ele mostra nação após nação e levou aproximadamente 250 anos antes de entrarem em colapso. Agora eu quero que vocês vejam isto. Agora, minha pergunta é, se isso é verdade, o que é um fato, que vamos mostrar a vocês. Em que ano a América declarou a independência como nação? Em que ano? Isso é da sua própria web. Esta é a página da própria história da América. Diz, sim, a Declaração de Independência, quando foi? 1776. Agora vamos fazer isso, então. 250 anos para uma nação entrar em colapso. Então vamos colocar 1776. A que ponto chegamos? 2026. Oh, irmão, chegamos a 2026. Os colapsologistas estão dizendo que a América vai entrar em colapso em 2026. Isso é o que eles estão nos dizendo. E diz, isso é Fox News. Data de validade da América. Os Estados Unidos da América entrarão em colapso em 2026. Amigos, os fatos estão aí. Só precisamos pegá-los e lê-los. Todos que estudam o colapso das nações estão todos apontando para uma data. O colapso da América em 2026.
Agora, eu quero que vocês pensem comigo, se isso é verdade, onde você colocaria 2026? Não sou eu que estou dizendo, é o homem pensante. Agora, isso não é minha data. Estão dizendo que a América cairá em 2026. Onde vocês colocariam 2026 neste gráfico? Não pode ser, irmão. Porque a América só entra em colapso depois que... Então, o que eu ouvi até agora é que a América vai entrar em colapso na lei dominical. Estou dizendo que não pode ser. Irmão, você vai ter que tentar. Diz que nossa nação vai se desconectar totalmente da justiça. Isso acontece na aprovação da lei dominical nacional. Então, uma vez que a lei dominical tenha sido aprovada, então virá o colapso deles. Amém. Lembre-se do que falamos, a apostasia nacional levará à ruína nacional. E o que é ruína? Colapso. Então, onde vocês colocariam? Então, se alguém disser, eu tenho 2026 na lista, 2026 não é a lei dominical. 2026 é a ruína completa, a ruína nacional. Onde, então, vocês colocariam 2026? Ruína nacional. Aqui é onde vem. Agora, amigos, ruína nacional, o colapso vem depois da lei dominical. Eu não sei se vocês estão me entendendo o que estou querendo dizer. Quando a América, eles estão dizendo que a América entrará em colapso em 2026. Ali não será a lei dominical. Ali será o resultado da lei dominical. Portanto, se a América entrar em colapso em 2026, isso significa que a lei dominical já foi aprovada em alguma data antes de 2026. Estão entendendo, amigos? Agora, na escola de profetas estudamos que a quarta geração termina quando? Falem comigo, em 2024. Então me pergunto se vamos ver uma cruz. Me pergunto se o colapso, nosso colapso, estou dizendo como uma igreja, onde nosso limite vem, ao mesmo tempo do limite da América, ou da América na imposição da lei dominical. Eu me pergunto. Agora, vamos olhar para isso, vamos ver o que estão dizendo. Diz, segundo parágrafo, diz que agora há um livro publicado que estuda especificamente a ascensão e a queda das nações. Chamou a atenção da Fox News por causa da precisão desse livro, e apontando especificamente para a América, mostrando que a América cairá em 2026. Agora eu me pergunto, quando a América entrar em colapso, quando a América aprovar uma lei dominical, quantas nações seguirão os mesmos costumes? Todas as nações do globo. Volume 6, página 18. Todas as nações do globo seguem a América. Então, quando a América aprovar uma lei dominical, isso é um sinal de sua ruína, seu colapso. Todas as nações representam uma lei dominical, depois da América. O que isso indica sobre todas as nações? Que todas as nações estarão prestes a entrar em colapso. E vejam aqueles homens e mulheres pensantes estão olhando e dizendo que a extinção humana será em 2026. E diz, o livro é inspirado no falecido diplomata britânico, Sr. John Glubb, que encontrou um padrão para o declínio das nações. Ele disse que o padrão não mudou nos 4.000 anos de história que ele estudou. Por 4.000 anos. Vocês podem verificar, amigos, não tivemos tempo de olhar para cada nação, mas por 4.000 anos ele mostrou que a nação, sempre que a nação se torna suprema, leva aproximadamente 250 anos e a nação colapsa. E continua dizendo, isso chamou a atenção das notícias e muitos outros lugares que chamaram a atenção. Eles disseram, queremos saber mais sobre essa coisa. E diz que o padrão não mudou nos 4.000 anos de história estudados e na Idade Média das grandes nações. Quanto tempo? 250 anos. E continua dizendo, Sr. John calculou que a idade média dos impérios e superpotências é de 250 anos, e em 4 de julho de 2026 os Estados Unidos farão 250 anos. Temos vivido na inércia das gerações passadas. Ronald Reagan costumava dizer que estamos apenas a uma geração longe de perder tudo. Nações como livros de biblioteca devem ser renovados por cada geração, e às vezes dentro de uma geração, se eles devem sobreviver ou exercícios além de meras prateleiras de seus antigos cartuchos, como o Reino Unido que não está mais unido, muito menos ainda o reino no sentido histórico. O que este homem está simplesmente dizendo?
que de sua busca por mais de 4.000 anos, ele estudou a história por 4.000 anos e ele viu que em 250 anos uma nação deve entrar em colapso quando chegar o seu tempo. Já tem 250 anos e ele está dizendo que em 4 de julho de 2026 a América terá chegado a 250 anos de existência e aí expira. Minha pergunta é esta. Se a América vai entrar em colapso, mais ou menos. Agora vou colocar. Eles dão um tempo definido, vou dizer mais ou menos 2026. Não vamos dar dados que estes homens estudaram. Interessante. Então eles estão dando-nos um tempo definido. A América colapsa em 2026. Agora, se isso for verdade, quero fazer uma pergunta. Se for verdade, abram em Apocalipse capítulo 13. Agora lembrem-se do que ela nos diz no Grande Conflito 37, página 371, que um sinal do Salvador não deve ser feito para destruir outro. Embora nenhum homem saiba o dia nem a hora, mas é nosso dever saber a proximidade. Mesmo que não possamos saber o dia exato, o céu exige que saibamos quando está próximo. Os homens pensantes estão nos dando as datas, e ela diz, o não saber a proximidade será tão fatal como foi nos dias de Noé. O não saber quando o dilúvio estava chegando. Apocalipse capítulo 13. Então o que leva à apostasia nacional? Quando a América decretar uma lei dominical, que será a apostasia nacional, que levará à ruína nacional, que entrará em colapso. E os homens pensantes estão dizendo que em 2026 a América entrará em colapso. Agora vamos para a Bíblia e ver o que precede a lei dominical. O que precede a lei dominical? Apocalipse capítulo 13, verso 15. O que a América fará? Diz, e ele tinha poder para dar vida à imagem da besta, para que a imagem da besta falasse, e faz com que todos que não adorassem a imagem da besta fossem mortos. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, lhes seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas. O que precede a aplicação de uma lei dominical em pena de morte com base no que acabamos de ler? O que precede a lei dominical? A marca da besta. Correto, irmão? O que é a formação? Como diz a Bíblia? A imagem da besta será formada. Quando a imagem formada com pena de morte, a marca da besta é aplicada. Então, o que precede a aplicação da lei dominical nacional, a marca da besta é a formação da imagem da besta. Então, se a América vai entrar em colapso mais ou menos em 2026, então nós veremos a união da Igreja e do Estado. Mais uma vez, os Estados Unidos podem entrar em colapso nos próximos 5 anos. Todos eles chegarão a uma data. Que data vocês estão vendo? 2026. 2026. Agora eu me pergunto, se veremos a formação da imagem da besta. Eu mostrei para vocês. Suprema Corte anula Roe versus Wade, pondo fim a 50 anos de direitos federais ao aborto. Agora, amigos, isto foi em 2022. Agora, alguém pode dizer o que Roe versus Wade tem a ver com uma lei dominical nacional, união da igreja e Estado, apostasia nacional, ruína nacional? O que isso tem a ver com qualquer coisa, amigos? Amigos, vocês sabiam que em 2022, quando esta lei foi aprovada em 2022, derrubando o Roe versus Wade, isso significa algo. Roe versus Wade foi derrubado. Agora, o que é Roe versus Wade? O que significa? Direito do aborto. Então, isto foi derrubado em 2022 e diz, Roe versus Wade foi derrubado. O que isso significa para a América? Então, esta é a pergunta. O que isso significa para a América? Vamos ver o que causou a anulação de Roe versus Wade, que foi derrubado. Roe versus Wade, desafios separados da Igreja e do Estado. O que fez com que o direito do aborto fosse derrubado? Houve uma influência da Igreja sobre o Estado. O que fez com que Roe versus Wade fosse derrubado? União da Igreja e Estado. Novamente, derrubar Roe versus Wade confunde Igreja e Estado.
As consequências da separação de Roe versus Wade entre igreja e Estado são ainda mais importantes agora. Então, em alguns meses atrás, essa coisa foi derrubada. O que causou sua derrubada? A união entre igreja e Estado. União entre igreja e Estado. Amigos, nós estamos vendo a formação da imagem. Isso é a formação da imagem. Agora, isso porque isso foi derrubado. Nós compartilhamos que as pessoas olharam aquilo e falaram que se a gente colocar a Suprema Corte um pouco mais, eles podem me forçar outra coisa para nós. Porque foi a Suprema Corte, o tribunal, que derrubou isso. Lembrem-se de que mostramos a vocês, o Procurador-Geral da Virgínia Ocidental insta a Suprema Corte a proteger o sábado, no caso. Então, o que eles estão instando a Suprema Corte a proteger agora? O sábado. Ou sábado. Sim, é o falso sábado, o falso sábado. Novamente, Virgínia Ocidental insta Tribunal da Suprema Corte para proteger o Domingo Santo. Novamente, opinião. Agora é um bom momento para criar um dia regular de descanso. Em que ano? Quando foi isto? 21 de novembro de 2022. Este é de 1º de dezembro de 2022. Um jornal do Texas informou que o domingo é o dia do Senhor e deve ser usado para descanso e adoração, porque para fazer é tão essencial, não é opcional. Então, há agora um forte empurrão para a aplicação do domingo. Pergunta: onde estamos em 2022? Onde estamos em 2022? Igreja e Estado. Igreja e Estado. Pelo que eles estão pressionando agora, o que a igreja está influenciando a Suprema Corte a fazer? Impor a lei dominical. Impor a lei dominical. Então, se o colapso acontecer em 2026, devemos ver antes de 2026 a América aplicando a lei dominical. Estamos à beira disso. Amigos, podemos ouvir as notícias e tudo indica que estamos quase lá. E o que a lei dominical faz? Comentário Bíblico, volume 7, página 976. Ela faz com que a porta da graça se feche para nós. Quando a América impor o decreto dominical, então será tarde demais para se preparar. Muito tarde. Tarde demais para se preparar.